Romanos capítulo 7, no verso de número 24, acompanhe comigo aí. Todo mundo achou aí? Romanos capítulo 7, no verso de número 24, acompanhe, pegue aí a escritura, a palavra de Deus, diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É interessante, amados, que quando a gente olha para a vida desse homem, conhecido também com o seu título de apóstolo, o apóstolo é aquele que é direcionado, delegado diretamente por Jesus Cristo para a missão, para pregar a sua palavra. É interessante que o apóstolo, ele acumula com ele todos os outros demais ministérios, que é o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério também de pastor e o ministério de mestre. E apesar de esse homem ter grandes feitos aí no seu currículo ministerial, muitos sinais e prodígios foi feito pelas mãos dele, um homem que pregava para multidões e multidões se convertiam através da palavra de Deus, um homem extremamente instruído, ele era poliglota, falava vários idiomas. Deus usou a vida dele para pregar praticamente por todo o mundo conhecido naquele tempo. E mesmo assim, com tanto feito, mesmo assim, com tantas obras que Deus usou ele para fazer, mesmo assim, ele chega num determinado momento e diz, você vê que há uma exclamação aí no versículo 24, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É interessante, amados, que há muita discussão por volta desse texto aqui do versículo 24, mas a mais aceita no meio acadêmico, teológico, é que Paulo estava tratando aqui, quando fala do corpo desta morte, da necroforia. O que era a necroforia? A necroforia era quando os romanos aplicavam uma lei, uma pena rígida sobre um determinado criminoso, pegavam um cadáver de um morto, e aí eles costuravam juntamente com esse ser criminoso, e aí esse ser criminoso ele era jogado num lugar remoto, e ali ele carregava junto com ele aquele corpo morto, chamado corpo da morte, e ali ele ia morrendo aos pouquinhos, né? O corpo morto entrando em putrefação, os vermes vinham para dentro também, era uma coisa horrorosa, porque eles abriam a boca e costuravam junto com a boca do morto, do cadáver. Então ele tinha que andar com aquele peso morto junto com ele e caminhar. Imagina uma sensação dessa, né? Só de pensar aqui, de fato deveria ser algo terrível, e essa era uma prática dos romanos. E muitos teólogos, eles aceitam e afirmam isso, que quando Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte, o corpo desta morte então aqui simboliza o velho homem, que muitas vezes ele tenta caminhar juntamente conosco. E aqui ele agradece a Jesus, mostrando que Jesus é o único capaz de livrar a gente do nosso próprio cadáver, do nosso mal, da nossa morte. E é interessante que aqui ele mostra também as suas fraquezas. Porque a gente tem visto hoje, né, muitos, principalmente esses pastores televisivos, que eles sempre tentam passar uma ideia de herói do povo, herói das pessoas, né? Um ser altamente espiritual, um ser totalmente sobrenatural, que tem os problemas de tudo, que por uma simples oração a pessoa já resolve a vida dela. Mas na verdade Paulo, o que ele sempre dizia era: eu sou fraco, quando eu estou fraco então sou forte. Era um homem que reconhecia que Jesus Cristo livrou ele de uma tamanha depravação, amados. E existe um mal terrível
dentro do ser humano que só Jesus de fato pode, amados, libertar. É como se um homem, ele já viesse a esse mundo com o corpo da morte junto com ele. E somente quando ele tem um encontro com Jesus, ele é capaz de fato ser livre do corpo desta morte. Tanto é que ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo. E aí é interessante quando a gente lê isso. Acompanha comigo aí em Marcos capítulo 7, no verso 21. Volte aí no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, no verso de número 21. Olha só algo interessante que Jesus Cristo aqui ele está dizendo. Capítulo 7, vou ler o verso 20, pega um contexto aqui. Marcos 7, verso 20 diz assim: e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a... Então poderíamos dizer que tudo que não presta, tudo que há de ruim, primeiro parte da onde, amados? Do diabo ou do homem? Parte primeiro de dentro do homem. O trabalho de Satanás é tentar sempre alimentar a depravação que se encontra dentro do ser humano. Mas você preste atenção aqui, porque por isso que é necessário duas vindas de Jesus. Porque a primeira vinda de Jesus, que já aconteceu, ele já morreu e ressuscitou, ela foi necessário para primeiro tratar o mal que existe, que se encontra dentro do interior do ser humano. Imagine se Jesus viesse a esse mundo já para governar com todas as pessoas, mas as pessoas ainda não nasceram de novo, não foram regeneradas, não foram transformadas interiormente. Ia ser um reino muito ruim, ia ser um reino de caos. Mas primeiro Jesus Cristo veio para tratar desse problema, o problema que há no interior. Por isso que ele disse para Nicodemos, não é? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, ao perceber isso na palavra do Senhor, a gente precisa ter um cuidado total com o nosso interior e pedir e orar sempre para que Jesus nos livre do corpo da morte, nos fortaleça a cada dia, porque muitas coisas ruins saem de dentro do homem. E aí, meu amado, dependendo da forma como você vive a tua vida, dependendo de que alimento que você está trazendo para a tua vida espiritual, isso pode muito te afetar. É interessante que tem uma frase conhecida, que o ser humano ele é o que ele come. Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo já dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Qual é numa figura de linguagem, qual é o alimento que Jesus declara ser para nós? Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem come desse pão tem vida eterna. Ele também diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue também tem parte comigo. É uma figura de linguagem para mostrar que a gente precisa se alimentar das coisas que são de Deus. Se uma pessoa ela só se alimenta de entretenimento e daquilo que de fato não é de Deus, que não edifica a vida dela espiritual, uma coisa você pode ter certeza: os desejos carnais, os prazeres carnais vão ficar mais fortes na vida dela. E quanto ela menos esperar, ela vai estar praticando coisas que ela praticava quando já era do mundão. Por quê? Porque ela não se alimenta mais da palavra de Deus. Por isso que um dia apenas aqui, no domingo, com a gente no culto, não é o suficiente. Você precisa desenvolver a cada dia uma comunhão com Deus,
de oração constante também na sua casa, de leitura, para você se alimentar o que tua alma almeja. Porque nós vivemos certo em tempos difíceis. É como se nós estivéssemos no mundo de Marta. É muitos afazeres, muito trabalho. O Brasil, a gente vive num período terrível. A gente tem que trabalhar dobrado para trazer o pão para dentro de casa. Essa é a verdade. Alta carga tributária, os políticos a cada dia roubando, sempre roubando a gente. E aí a cada dia mais as coisas ficam caras no mercado. A gente tem que se desdobrar mais e mais para trazer o pão para nossa casa. Mas a gente não pode se esquecer de alimentar a nossa alma, porque aí vai ser o inverso. Quanto mais você se alimentar do pão da vida, que é Jesus, mais forte espiritualmente você vai ficar e vai muito mais facilmente vencer o pecado e vencer a carne. Por isso que Paulo dizia que a carne cobiça contra o espírito. E ali ele diz também que esses opostos, eles brigam um contra o outro. Então essa questão é muito séria, amados. Por quê? Olha só o que diz aí, no capítulo 23 de Mateus. Volta um livro comigo. No versículo de número 25, entenda essa questão. Existe um mal muito grande, amados, interiormente. Jesus disse, olha, é de dentro do homem que sai tudo de ruim. Tudo que não presta, amados. Porque hoje em dia as pessoas, elas fazem as besteiras e botam a culpa tudo no diabo, não é verdade? Não é? Lembra daquele meme antigo? Foi o cão que botou para nós beber. Você lembra desse meme antigo? Foi um dos primeiros memes do YouTube. O que você fez? Por que você cometeu esse crime? Aí o cara disse, foi o cão que botou para mim beber. Ele estava chapado, né? O cão que botou para nós beber. Se tudo fosse o diabo, o inferno só estaria lá quem? O diabo. Mas não é assim que a Escritura mostra. A Escritura mostra que o ímpio, ele vai ser lançado no inferno. Por quê? Porque mostra claramente que o ser humano, ele tem também aí parte nas suas decisões. Então, Mateus 23, no verso de número 25, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de quê? De rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique. Sempre a mensagem de Deus é de dentro para fora. Existe até uma canção que te fala, né? De dentro para fora. De dentro para fora é a transformação de Deus. Então a gente precisa ter esse olhar especial. Senhor, trabalha a cada dia no meu interior para que eu possa dar frutos para o teu reino. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda imundícia. Havia um grupo religioso nos tempos de Jesus. Era um grupo esse que Jesus mostra que eles gostavam de orar publicamente para se exibir para os homens. Era um grupo que gostava também de fazer esmolas, de fazer doações para se amostrarem para os homens. Era um grupo também que gostava de fazer um jejum, desfiguravam seus rostos para poder mostrar a espiritualidade para os homens. Eram grupos que vestiam-se adequadamente em sua religião, mas Jesus mostrou para eles, desmascarou, que havia algo muito terrível no interior, e que precisaria ser tratado, e que precisaria de fato de um arrependimento. Por isso que Jesus fala, vocês precisam primeiro limpar o interior. Por isso que Pedro também diz que o enfeite das mulheres tem que começar por onde, amados? Pelo interior. Diz que o interior é o maior adorno que uma mulher pode colocar na sua vida. Primeiro começa tudo por interior. Mas nós estamos vivendo em tempos, não é? A cada dia mais se disputam, as mulheres muitas vezes disputando para ver quem fica mais bonita, fica mais maquiada pelo Facebook e assim por diante. Você sabia que por causa dessas coisas de estima, de aparência, nós estamos tendo um número expressivo de adolescentes em depressão, amados?
Por incrível que pareça, amados, a gente aqui, muitos que nasceram nos anos 80, nos anos 90, a gente brincava na rua e não tinha tanto essas coisas, amados. Mas hoje em dia você vê muita gente nova, garota nova, rapazes também, gente nova, com depressão, pensando em suicídio, pensando em se matar, por causa muitas vezes da aparência, de que iria se parecer com fulano de tal. Está terrível, amados. Mas o principal que nós precisamos procurar, ajuda mesmo, amados, é o nosso interior. Por isso que Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí quando você pega aqui comigo em Isaías, acompanha aí, passei nas escrituras, Isaías no capítulo 64, tá demais, amados. Muita gente, muita adolescente aí, jovens cometendo suicídio, uma coisa assim absurda mesmo. Isaías 64, no verso de número 4. Acompanha comigo. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, amados. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele... Muita gente vai ler esse texto aqui e vai pensar assim: Deus trabalha para mim, tudo posso naquele que me fortalece, tudo que eu pedir vai acontecer. As pessoas sempre interpretam as passagens que Deus trabalha pela gente, muitas vezes elas sempre interpretam na questão e no sentido material, muitas vezes sempre no sentido de que Deus é o meu garçom e Ele faz tudo o que eu quero, o que eu desejo, o que eu anseio. Só que quando diz aqui que Ele trabalha, esse trabalhar está ligado ao interior do ser humano. Por isso que há uma grande diferença entre o nosso único Deus com os falsos deuses que é cultuado o mundo afora. Por quê? Porque os falsos deuses cultuados o mundo afora, as pessoas sempre buscam satisfazer os seus desejos. E esses falsos deuses, muitas vezes, eles não cobram a questão moral, eles não têm leis moral. Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa ela tem aquela entidade, tem aquela imagem de escultura, e hoje em dia tem imagem de escultura para tudo quanto é tipo de problema. Se a pessoa está com um problema financeiro, ela vai pedir para a imagem de escultura que traz o problema, que ajuda ela no problema financeiro, e assim por diante. Tem o casamenteiro, a pessoa está querendo casar, ela vai buscar uma imagem de escultura, um santo casamenteiro. Então as pessoas sempre, isso aí, por isso que existem tantas religiões no mundo. Sempre o homem depravado tentando fazer a sua vontade, tentando fazer o que lhe apraz. Mas quando a gente vê no contexto da Escritura, ele tem leis que precisamos seguir, ele está preocupado de fato com o nosso coração, ele está preocupado com o nosso interior, e quando diz que ele trabalha por aqueles que nele esperam, está falando disso aqui, ó, trabalhar aqui dentro, ó. Trabalhar para deixar a soberba, trabalhar para aqueles que talvez não conseguem liberar perdão para determinada pessoa, conseguir liberar o perdão. Trabalhar para que sejamos os irmãos com o coração que serve mais. Trabalhar para deixar tudo aquilo que desagrada a Deus de lado. Isso que Ele nos trabalha, por isso que Jesus falou: meu Pai trabalha e eu também. O trabalho de Jesus deixou muita gente furiosa, sim ou não, amados? O trabalho de Jesus deixou muita gente furiosa. O trabalho de Jesus foi acabar com o comércio da fé também, que estava estabelecido, né, religiosamente ali entre os fariseus, saduceus, tal. O trabalho de Jesus foi desfazer aquele comércio que estava sendo realizado no nome de Deus. O trabalho de Jesus foi desfazer a hipocrisia que estava imperando nos seus dias também. O trabalho de Jesus foi desfazer também a falta de amor para com o próximo. O trabalho de Jesus foi desfazer também a soberba dos judeus,
que se achavam filhos de Abraão, mas não praticavam as mesmas obras que Abraão. O trabalho de Jesus, querido, é sempre no sentido interior, amados. E as demais coisas são. Por isso que no versículo 6, é um complemento, diz assim: mas todos nós somos como que, amados? O imundo. Todas as nossas injustiças, como trapo de quê? Precisa falar o que é o trapo de imundícia? Você já sabe, né, amados? Quando a mulher ela estava naquele período de menstruação, naquela época não tinha absorvente não, mas a mulher botava um pano mesmo ali, naqueles dias, e aquele pano ali, quando ela tirava, era conhecido como o trapo de imundícia, era algo imundo. Ele diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. Então, quando você olha para a Escritura, você vê que o homem é um tremendo de um depravado e que precisa de salvação e redenção. Mas hoje, se você for fazer uma pesquisa, você pergunta para as pessoas se elas são boas, elas vão sempre dizer que são boas. Você pergunta para ela: você é bom ou mal? Elas vão dizer: eu sou bom, acho que eu sou bom. Mas ela diz que ela é boa segundo o parâmetro de quem? Parâmetro dela. Não é segundo o parâmetro de Deus. Porque segundo o parâmetro de Deus, não há bom senão um que é Deus. O jovem rico se achava bom, se achava o melhor. Tanto é que ele diz: bom mestre, ele chama Jesus de bom, mas quem se achava bom era ele próprio. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Além de se achar bom, ele se achava guardador de toda a lei de Deus. Quando Jesus botou ele à prova: vamos ver se ama a Deus mesmo, não sei se é bom, vamos ver se de fato você é bom, pega tudo que tem e dá aos pobres. E ele saiu triste, contrariado. Nós somos seres maus, e a única bondade que há em nós é a graça divina que toma nosso coração, amados. Se sai alguma coisa boa de mim, de vocês, é a graça divina do Senhor. Olha o que diz aqui: e já não há ninguém que invoque o teu nome, verso 7. Vamos ler a parte B do versículo de número 6. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. E já não há ninguém que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Por que esconde de nós o teu rosto, Senhor? Olha aí o que diz: fazes derreter por causa das nossas. Versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós o que, irmãos? O barro. E tu o nosso olheiro, e todos nós obras das tuas. Resumindo, nós somos depravados, nós somos imundos, mas tu és o nosso Pai, ou seja, aquele que é capaz de moldar a nossa vida, que é capaz de tocar com as suas mãos santas e poderosas e nos moldar. Essa deve ser a nossa oração, para que o Espírito Santo de Deus sempre nos conduza, porque nós estamos nas mãos de Deus. Sendo nós o barro, Ele é o olheiro que molda a gente, amados. Isso é a realidade do Evangelho. Você lembra de Isaías? Quando Isaías vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele faz é olhar para dentro dele quando ele vê a glória de Deus. Quanto mais você conhece Jesus, mais você tem essa percepção do que eu estou dizendo para você hoje. Por que você acha que Paulo disse: miserável homem que eu sou? Ele estava muito próximo, então ele viu: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a grande realidade que precisa ser dita, e a gente precisa refletir sobre isso, irmãos. Que nós precisamos e carecemos totalmente da glória de Deus. Por isso ele disse: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então, se de fato você não buscar e se colocar nas mãos do Senhor, a carne ela vai te dominar de uma tal maneira, meu irmão. Você já viu pessoas que cometeram algo terrível e disse: nossa, aconteceu, eu jamais pensava que eu ia fazer isso, jamais imaginaria que eu ia cometer uma atrocidade dessa. As pessoas cometeram. Por isso que a gente tem que se policiar sempre, amados.
e buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos conduza, para que sejamos de fato, para que venhamos viver de fato para a glória do Senhor. Você lembra de Pedro? Pedro, quando teve um encontro com Jesus, ele tinha pescado a noite toda, não pegou nada praticamente. Ele foi para pescar, mas não conseguiu pegar nada, voltou triste, contrariado. Ele era um empresário na área da pesca ali, voltou triste, não pegou nada. E Jesus chama ele de volta, vamos subir novamente com o barco. Ele meio assim, acabou indo com Jesus. E aí acontece ali o milagre, a pesca maravilhosa. Quando Pedro volta com Jesus, Pedro percebe aquele milagre diante dos seus olhos. Sabe o que Pedro fala para Jesus? Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, quanto mais você percebe o milagre de Deus, as obras de Deus, mais você vê quem você é. Ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. E você acha que Jesus se ausentou dele? Muito pelo contrário, amados. Jesus os chamou e disse: a partir de agora, tu vais ser pescador de homens. Então, se tem alguma coisa, algum pecado que está tentando te aprisionar, está tentando tirar a tua comunhão de Deus, você precisa se arrepender, colocar nas mãos do Senhor, que Ele vai curar teu coração, Ele vai curar a tua vida. E aí você vai poder experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos voltar lá então para a gente terminar. Romanos capítulo 7, no verso de número 24. Quando você entende isso, você tem um coração mais humilde, sabia, amado? Você olha para uma pessoa talvez que está passando por uma terrível pecado e iniquidade, mas você olha para ela e diz assim: poxa, eu também um dia eu fui tão transformado, eu já fui um ser totalmente depravado e Jesus me transformou. E entra dentro de você um componente de humildade, de não se achar melhor do que ninguém, de achar que o que Cristo fez contigo foi graça e bondade, amados. Verso 24, para a gente terminar aonde a gente começou. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, queridos. Por isso que na semana passada eu disse para você o seguinte: essa história aí de eu estou me sentindo bem em tal lugar, isso é mão furada, amados. Sai fora desse argumento. Se alguém vir com esse argumento para vocês, eu estou ali porque eu me sinto bem. A pessoa está sendo enganada, a pessoa está sendo explorada, a pessoa está num ambiente que prega idolatria. Ela diz que está sentindo bem. O que está sentindo bem é a carne dela, não é o Espírito. Porque o Espírito do Santo, ele tem ciúmes. Eu não quero estar congregado num lugar que eu me sinta bem. Eu estou bem. Eu quero ser confrontado com a palavra de Deus. Eu quero uma palavra que me confronte. Eu quero uma palavra que confronte o meu ego, a minha soberba. Porque só assim eu sei que eu vou estar mais próximo de Jesus Cristo. Porque muitos honram com os lábios, mas o coração está distante. Então não caia nessa, irmãos. Eu me sinto bem ali. É bem segundo o Espírito ou segundo a carne? Muita gente diz que se sente bem no Espiritismo.
Pastor, mas tem uma luta na carne, parece que nunca vai acabar essa luta na carne, pastor. Claro, enquanto você estiver aqui, meu irmão, tu vai ter que lutar, não adianta. Tu está numa guerra. Paulo disse sobre a armadura de Deus. Não pensa você que esse alívio vai simplesmente vir agora, não. É só quando Cristo voltar, você de fato vai estar totalmente livre. Não vai mais sentir dor, não vai chorar mais. Por isso que tem um monte de gente abrindo igreja para determinado pecado. Eu não consigo vencer o homossexualismo, então eu vou lá na igreja fundada lá que aceita os gays. Eu não estou conseguindo ser fiel à minha esposa, então eu vou lá na igreja que o pastor só fala de dinheiro e não fala nada sobre adultério, então eu vou lá. É assim que está os dias de hoje. Eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar, é meu jeito mesmo assim, então eu vou ficar num lugar onde me aceita o meu pecado. Aí vai chegar no grande dia. Mateus capítulo 7, verso 21 em diante diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, fiz maravilhas no teu nome, coisas grandiosas e poderosas fizemos no teu nome, curamos, expulsamos demônios. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. É isso que a gente vai querer ouvir? Não, irmãos. Tu verás o fruto, Senhor, do teu penoso trabalho e te alegrarás. Nós somos o fruto do trabalho de Jesus, irmãos. Lute até não querer mais, irmão. Combata cada dia mais. O pecado te chama, meu irmão. Luta contra ele. Peça força para Jesus te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele intercede por você. Você vai conseguir vencer o pecado.